Sempre que acontece uma cúpula do clima, o mundo para ouvir o que os indígenas têm a dizer. Foi assim, nessa COP26, que recebeu a maior delegação de indígenas brasileiros da história. 40 lideranças que foram a Glasgow falar de suas experiências e alertar para a destruição da floresta. Entre eles estava Juma Chipaia. Juma tem 30 anos e é cacica da sua aldeia, Carimã, que fica na região do Médio Xingu, no coração do Pará. Ela ficou conhecida entre os ambientalistas quando se engajou no movimento contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. A Juma tinha 18 anos. Depois disso, recebeu ameaça de morte, sofreu um atentado, se refugiou no exterior e chegou a se afastar por um tempo da militância. Mas voltou. Se eu estou viva, então a minha missão não acabou. Né? E ali veio uma força muito grande, uma certeza assim, que não dá para parar. Nessa conversa, ela deixa claro que não tem tempo a perder e nem paciência para conversa mole. E também não adianta ter esse discurso estrangeiro de falar assim, vamos colocar dinheiro nas organizações indígenas ou para os povos indígenas e se eximir da responsabilidade climática. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Juma Chipaia, tudo bem? Você tá on? Super on, demais, sempre. On no planeta, né? Que bom ter você aqui com a gente. É muito bacana poder estar conversando com você e muito bacana poder estar conversando com você aí na COP, né? Você está aí em Glasgow, abriu um espacinho para a gente. Então, eu queria que você começasse contando para os nossos ouvintes, que talvez não te conheçam tão bem, um pouco da sua história, de como você passou a se interessar por política e como você se tornou uma liderança indígena, essa liderança que a gente está vendo aí na COP26. Sou Juma Chipaia, sou da região do Médio Xingu, em Altamira, no estado do Pará, mais conhecida a região onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte. O que me trouxe foi exatamente para esse mundo aqui fora, foram as injustiças, foram os impactos, entender que outros projetos piores, né, que Belo Monte ou iguais já tinham acontecido e Belo Monte não era uma hidrelétrica, não era um projeto de imediato, era de mais de 30 anos. Então isso me preocupou bastante. Eu não era liderança, eu era apenas uma menina jovem e curiosa. Então eu comecei a participar das reuniões e fiquei assim muito preocupada com o cenário naquele momento. Isso foi exatamente lá em 2007. E o que me preocupou foi justamente a forma de cooptação e corrupção das lideranças. Não foram as lideranças que chegaram para a Norte Energia, para o governo, falando quero uma caminhonete, quero uma voadeira, quero internet, quero isso, quero aquilo. Não foi. Foi um processo de cooptação. Eles não chegaram com espelho. Eles chegaram com caminhonete, eles não chegaram com miçanga, eles chegaram com voadeira. E justamente aquele dividir para conquistar. E vocês tiveram divergências, as lideranças indígenas começaram a ser favoráveis à usina? E não que favorável, mas até a forma, até porque a gente está falando de uma hidrelétrica super grande, que é Belo Monte. Sim, enorme. E que um projeto que surgiu há muitos anos, mesmo antes de eu nascer, tudo foi construído sem o consentimento, sem o conhecimento e sem a participação dos povos indígenas. Então, nunca houve consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, no contexto de Belo Monte. E na cabeça das pessoas, pareceu ser uma outra coisa, que ainda mais para nós, povos indígenas, nem sabia o que era uma hidrelétrica, para a maioria, né? Até porque eu fui levada a acreditar, assim como a maioria, que era uma grande cachoeira. E a gente falou, então, não vai fazer mal nenhum. E chegava, olha, se vocês vão aceitar Belo Monte, vocês não vão ter saúde, vocês não vão ter educação. E começou a falar, tal liderança recebeu 10 mil, outra recebeu 50. Começou essa especulação, começou essa mentira para dividir os povos. Essa divisão foi proposital, foi justamente porque o que a gente falava exatamente naquele momento é que o rio Xingu iria virar um rio de sangue, porque nós iríamos lutar e que Belo Monte não iria sair. Então, eles nos viram como um grande empecilho do governo, que era como eles falavam, do desenvolvimento, e que eles tinham um grande medo que Belo Monte não saísse por conta dos povos indígenas. Naquele momento, eu entendia isso como algo muito bom, e eu falava e acreditava fortemente que não iria sair. Por outro lado, é você jogar uma responsabilidade imensa na costa dos povos indígenas, e tipo assim, se sair, a culpa é de vocês. Né?
E como que a gente vai se responsabilizar? Se não sair também. Exatamente. Se não sair de culpa de vocês, se sair também. Então, o que eu pensava que sabia, eu não sabia de nada, né? E que as mazelas, os impactos seria bem maior do que eles haviam falado e que isso seria drástico para os povos indígenas, principalmente para as futuras gerações. Nós estamos perto da barragem da usina de Belo Monte. Essa região, conhecida como Volta Grande do Xingu, é uma das que mais preocupam ambientalistas, índios, ribeirinhos. Segundo eles, as alterações no curso do rio já começaram a provocar danos ambientais e sociais. Esta bióloga da Universidade Federal do Pará analisou a água. Conforme vai aumentando a profundidade, esse oxigênio vai diminuindo. Antes a gente pescava para se alimentar e para vender. Hoje mesmo só para se alimentar mesmo e difícil ainda. Eu vi um dado dizendo que antes da construção da barragem tinha 11 aldeias e depois passaram a 80, mais ou menos. Você falou aí na divisão. Eram 11 terras indígenas, a gente estava num total de 34 aldeias. Te falo isso por quê? E ele se baseia nessas 34 aldeias até hoje. Né? Tanto ações de saúde... E não são mais. Não são mais. Houve uma divisão. A gente está em 100 e poucas aldeias. E por que teve essa divisão? Porque lembra que eu falei que eles não fizeram a consulta livre, prévia e informada? Porém, fizeram o plano emergencial. O que era o plano emergencial? Era antes o cumprimento das condicionantes de Belo Monte. E o que se resumiu? Nos brindes, né, nas toneladas de comidas industrializadas para dentro das comunidades. Tornaram voadeiras, as caminhonetes. Então, você teve ali, e não teve um acompanhamento, não teve um assessoramento. Fala assim, os índios são bandidos, são interesseiros, os índios só querem caminhonete, os índios são ricos. Não. Imagina você. Entendi, Imagina teve uma divisão muito grande. A pessoa chega por fora, chega e fala, olha, tem muito dinheiro, coloca dinheiro. O que vai acontecer? Não é porque os indígenas são piores ou melhores do que ninguém. Toda e qualquer sociedade, comunidade, pessoas, se tem esse assédio, se não tem esse acompanhamento, se não tem essa orientação, vai dar errado. E foi feito propositalmente, justamente para dar errado. Né? Tanto que foi feito sem o consentimento e sem a participação dos povos indígenas. Então, claro que deu ruim. Até hoje, se mantém um padrão de atendimento, de assistência, para 34 aldeias, e sendo que a gente está passando de 100 e poucas aldeias. E eles falam, aí é um dos impactos que não é considerado, porque fala, a gente tem atendimento, ele trabalha e tem contrato com as aldeias velhas, né? Com as aldeias novas... E os outros que tipo se assim, virem. A aldeia nova é problema de vocês, é briga de índia, divisão de aldeia, vocês que resolvem com isso. Mas não entende que isso é reflexo de Belo Monte, isso é impacto de Belo Monte. E esse impacto de divisão dos povos não é considerado como impacto de Belo Monte. Né? Para eles. Tem uma série de outros impactos, né? Não. Criminalidade. Inúmeros. Assim, a gente viu até o. Inúmeros. A violência contra mulheres, contra crianças, a violência sexual também é reflexo disso. A saúde mental também é reflexo disso. Então, assim, impactos tem inúmeros, as mazelas são imensas, né? Mas o que eles conseguem considerar é muito pouco, e é por isso que a gente fala e denuncia, porque se eles não foram capazes de fazer a consulta, imagina se eles vão ser capazes de considerar esses impactos, que a gente corre um grande risco de fato, e né, isso que o próprio Ministério Público fala, o genocídio dos povos indígenas no meio de Xingu. Você falou em corrupção, né, que a empresa oferecia, dava voadeiras, caminhonetes, dinheiro mesmo para as lideranças aceitarem Belo Monte. Te ofereceram alguma coisa? O tempo todo, não só para mim. O que te ofereceram? Primeiro, jogaram 50 mil na mesa mensal. Tipo, olha, vamos ser parceiro, né? Chegava com inúmeras propostas, não somente de, até mesmo sair de Altamira, uma vida boa em outra cidade, em outro lugar. Então, logo eu percebi que o foco era me tirar dali. Então, quando eu não aceitei, né, nenhum tipo de ou cooptação, corrupção e intimidação, principalmente, começaram as ameaças de morte. Então, aí foi para um grau um pouco mais bem forte, até chegar aos pontos de chegar nos meus filhos. Então, foi bem mais difícil. E você identificou quem fazia essas ameaças? Infelizmente, não tem, a gente não dá para falar, é fulano, por mais que a gente suspeita,
mas que Mas tenho era suspeito. da empresa? Era gente da empresa? Eu costumo falar de uma forma geral, não somente de empresas, mas Altamira tem uma quadrilha super organizada, né? E eu falo isso, eu não tenho nenhum tipo de medo. E como é que foram essas ameaças? As pessoas te ligavam e falavam coisas? Como é que elas se davam? Ligação, mensagens, pessoas armadas 2 horas da tarde na porta da minha casa, tive que desistir de algumas viagens terrestres de carro, ou até mesmo mudava o horário para sair na madrugada e eu tive que desistir dessas viagens porque eu recebi a ligação ou recebi a mensagem. E uma delas que foi bem mais, assim, muito impactante, foi 3 horas da tarde, eu estava com meu filho de 15 dias recém-nascido e queria pegar meu avô de 80 e poucos anos. E eu recebi uma ligação e estava com meu primo do lado e ele ouviu toda a conversa e a gente falou assim, cara, não vai porque tipo, vão matar vocês. E nesse momento tinha uma empresa dentro da minha comunidade tentando cooptar meu povo, inclusive oferecendo dinheiro para ficar contra mim, para tirar como cacique, porque na época a gente estava solicitando 2 rompimentos de contrato super importantes e foi tudo muito rápido. E não foi somente o rompimento de contrato com essas empresas, mas denúncia relacionada a abuso sexual contra crianças e adolescentes, corrupção no âmbito da saúde indígena, denúncias de madeireiro, denúncia de garimpeiro. Então, por isso que eu te falo, não dá para saber exatamente quem. Em Altamira, eu sempre falo, é um campo minado que tem que saber muito bem onde pisar. Você já era cacique, Eu então? era cacique. Você já era cacique. Então, quer dizer, enquanto você começou a entender e militar contra a usina de Belo Monte, até o momento em que você começou a receber as ameaças, você se tornou cacica? Me tornei cacica foi em 2016, final de 2015 para 2016, quando a minha comunidade me chamou. Eu não estava na aldeia nesse momento, mas foi um período onde eles não estavam sabendo lidar com essa questão de contrato, com esse assédio muito grande dentro das empresas, onde já não tinha mais tempo nem para caçar, nem para pescar, onde as nossas casas tradicionais foram derrubadas e construídas com telhas brasilites. Então, eu estudava, fiz Direito por 2 anos e meio em Belém, na UFPA, e já vinha acompanhando o Belo Monte a partir de 2007. Então, 2007, 2008, 2009 em diante, eu já fui sendo reconhecida como liderança, né, no movimento, no meio indígena, e naquele exato momento eles falaram, acho que a Juma pode ajudar. Estava com 24 anos na época, e a primeira mulher cacica do meu povo e do Médio Xingu, né, naquele contexto de várias lideranças, de mais de 50 lideranças, bem mais que isso. Eu era a única jovem, a única mulher ali. Então, eu entendi a importância que tinha, até mesmo para inspirar outras mulheres. E você conseguiu mudar alguma coisa? Assim, Nós conseguimos conversar e explicando isso para eles e falamos assim, não, agora vamos fazer o detalhamento dos nossos próprios projetos. O que a comunidade quer? Então, a gente foi trabalhando nisso, conseguimos uma equipe de pessoas voluntárias que foram para dentro nada a ver com Belo Monte, que foram para dentro da comunidade, me acompanharam dentro da comunidade, construímos nossos projetos com início, meio e fim. E outra coisa que eu me neguei foi ficar na porta da Norte Energia, ou da FUNAI, ou dessas empresas, pedindo migalhas, entendeu? Pedindo migalhas ou me sujeitando à cooptação ou corrupção. A gente não precisa disso, e eu não vou fazer isso. E muitos falavam, olha, vocês vão ficar sem nada, para as outras aldeias estão saindo, para vocês a Juma está atrapalhando. Então, ela é muito radical, ela é feminista, ela é ativista, né? Ela é dos direitos humanos. Então, tudo de ruim. Era tudo de ruim. A Juma mão de ferro, a Juma autoritária. Exatamente. Mas não é. Pareceu tipo assim, que eu estava batendo de frente com as outras lideranças ou não estava respeitando. Mas não, é porque eu estava entendendo que foi tudo decidido de cima para baixo, não foi com as comunidades. E que aquele caos, aquela briga ali, eles jogaram tipo um farelo de pão e os povos estão ali tudo brigando pelo aquele farelo enquanto eles estão passando a Belo Monte, enquanto eles estão passando o propósito deles, enquanto estão distraindo os povos. É exatamente isso que fizeram. Você chegou a desistir por quê? Foi por isso? Foi por causa das ameaças? Não foi que eu cheguei a desistir, porque como eu falei anteriormente, eu fazia Direito, eu tinha trancado o curso, por inúmera razão, e quando eu assumi quando cacique, eu falei para o meu povo que eu iria ficar somente por 2 anos.
né? E que eu iria, entendi. eu Então queria você... outros jovens, eu queria mulheres, eu queria quem pudesse me acompanhar, porque eu iria ensinar um pouco o que eu sabia e para me acompanhar nas reuniões, para não pegar no meio do caminho, para saber dar continuidade. As ameaças, sim, foram ficando cada vez mais intensas. Eu tive filho, estava com filho de 8 meses no colo, ameaças de sequestro, e aí eu tinha um prazo para me voltar ou não para a universidade. Aí eu fiz a mobilidade interna, MUBAF, para trocar de curso. E agora você faz medicina? Faço medicina. Eu tive que, inclusive, sair do Brasil por conta das ameaças, né? Fiquei na Suíça por 3 meses e tendo um acompanhamento, orientação sobre a proteção da ONU também. E depois eu decidi retornar para o Brasil, porque eu estava morrendo de tristeza. E se fosse para morrer de tristeza, eu preferia morrer lutando no meu território, né? E não adiantava eu estar bem, não adiantava estar com meu filho seguro, sendo que todos estavam lá. A minha família, o meu povo está lá, a minha vida está lá. Então eu não me via fora. E aí eu fiquei, o que eu pude fazer? Não posso contar com a segurança, não tenho apoio do próprio Ministério Público. Para ter noção, o meu caso foi arquivado no Ministério Público, que eles alegaram por falta de provas. O que mais eu tinha que fazer? Quantas mais provas eu tinha que colocar? Enfim, fiquei afastada por quase 4 anos de tudo, tentando somente me dedicar ao meu filho, ao estudo. Só que aí, em 2019, eu descubro que fui envenenada. Então, tudo mudou. Como assim? Você foi envenenada? Alimento. Foi não sei que tipo de veneno foi, que no hospital lá em Belém não sabia dizer qual tipo de veneno, mas foi por meio da alimentação. E o resultado, colocaram, não sei envenenamento, mas colocaram hepatite tóxica, né? Porque eles não souberam identificar o tipo de veneno. Gente... Eu sei que eu fui muito mal. E ali eu pensei, meu Deus, o que mais eu tenho que fazer? Eu já não sou mais cacica, eu já não sou mais presidente da associação do meu povo, eu já não estou mais nada, eu não estou indo para as reuniões, nada. O que mais eu tenho que fazer? Não adiantou você parar. Eu entendi, se eu estou viva, então a minha missão não acabou, né? E ali veio uma força muito grande, uma certeza assim, que não dá para parar. E foi um momento de encontro. Foi um momento de encontro comigo mesmo e principalmente de assumir quem eu realmente era e qual era a minha missão e que não acabou e que eu gosto e que eu amo lutar. Essa é a minha vida. E não é somente pelo meu povo ou pela minha comunidade, mas pelos povos, né? Pelo planeta, pelo clima, pela vida. Então, sim, eu participei do movimento, da mobilização ali do evento Amazônia Centro do Mundo. E foi quando aquele ruralista lá, né, o Silvério, tentou vir agredir. E ali veio toda uma força, veio toda uma indignação, veio todo um ódio assim de revolta, e que me colocou para cima e de pé de novo. Desistir da luta, eu não desisti, não vou desistir jamais. E hoje você é cacica de novo? Sou cacica de novo. Hoje eu estou com uma nova aldeia, não foi de briga dentro da minha comunidade, não foi por voadeira e tampouco por caminhonete. E foi sim para a gente fazer o caminho de volta. O caminho de volta é a ancestralidade. O caminho de volta, a nossa alimentação tradicional, as nossas malocas tradicionais, a nossa saúde tradicional. Sabe? É pensar em projetos de fato sustentável e não pensar em projetos que visam degradar a floresta para plantar cacau ou para colocar gado. Infelizmente, o nosso rio está contaminado por mercúrio, a gente quase não pode mais comer o peixe. Então, não dá para esperar que governo, que FUNAI, que alguém respeite ou que faça isso. Somos nós que temos que fazer. Os indígenas na COP, nessa edição da COP, eles estão sendo muito celebrados, inclusive a Tchai Suruí falou, foi a nossa representante brasileira na abertura da COP. My name is Tchai Suruí. I'm 1 in 24, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. Toda vez que tem um evento grande de meio ambiente, os índios são chamados e tudo, e depois eu fico pensando, isso tem continuidade? Você acha que é sincero esse interesse dos estrangeiros sobre indígenas no Brasil? Ou é uma coisa meio de aparecer com o indígena todo vestido de pena, pintado? Como é que é a sua experiência com a forma como os estrangeiros lidam com os índios?
Eu acredito que não só os estrangeiros, tem brasileiros também com esse tipo de visão. Brasileiros também. Essa coisa meio romântica, isso, né? Não só romântica, mas também de discriminação. Acho que, infantiliza o índio, né? Como se o além índio não de fosse capaz. infantilizar, trata a gente como se fosse um objeto ou como se fosse selvagens, animais e incapazes. Né? Como se a gente precisa de ser eternamente tutelado, de fazer aquele trabalho, de pegar na mão do índio e falar assim, vem que eu te ensino. Não é que nós estamos aqui em busca de autonomia, não, nós temos a nossa autonomia, nós temos o nosso conhecimento, também temos a nossa ciência. Agora, o que não é respeitada. Nosso conhecimento não é respeitado, só pegam o nosso conhecimento, só vão no nosso território para colher as nossas medicinas, para querer as nossas pinturas, para querer o nosso conhecimento, transformar e dizer que é deles. Então, tem muito isso. E não é só o estrangeiro que faz isso, não. Os próprios brasileiros também. Né? E isso E muitos estrangeiros que eu vejo conhecem muito mais o território, conhecem muito mais os povos do que os próprios brasileiros. Há muitas pessoas que têm mais interesse de conhecer a Disney do que conhecer o que é Belo Monte, o que é a Amazônia, né? E por que os povos indígenas tanto lutam e defendem com as suas próprias vidas. Então, o que eu vejo aqui não é que estão chamando os povos indígenas para essa discussão porque também são bonzinhos. O que estão discutindo aqui, os meus avós e os meus antepassados já falavam há muitos séculos, entendeu? Então, necessitam do nosso conhecimento, porque aonde tem floresta preservada, aonde tem toda essa riqueza de biodiversidade, de conhecimento, são dentro dos territórios indígenas, são dentro das reservas extrativistas, e quem está fazendo isso não é só o indígena, é o quilombola, é o extrativista, é o ribeirinho também. Então, essas áreas preservadas, onde você olha o entorno aí do Brasil, nos territórios indígenas, é só a monocultura, é só a terra vermelha. Não tem sequer, muitas das vezes, uma árvore. Então, não é que os estrangeiros estão sendo bonzinhos e falar assim, tipo, vamos chamar os índios aqui para conversar, até porque a maioria que está aqui, essa é a primeira vez que tem 40 e poucos indígenas, a maior quantidade de indígenas na COP, não foi porque os estrangeiros trouxeram, também porque a gente teve uma mobilização pessoal para estar aqui, de movimento indígena, porque tudo hoje dentro do movimento indígena, se a gente tem terra demarcada, se nós ainda temos um sistema de saúde ou uma educação boa ou ruim, foi conquista do movimento indígena. E eu vejo que precisa ser realmente mais democrático. Essa discussão do clima tem que ser do povo, e tem que ser de todos, e não somente de determinados grupos ou determinados países. É um interesse mundial, é um interesse que deve ser de todos nós. E isso a gente já está falando há muitos séculos. E a gente está cada vez mais encurralado dentro do nosso território, tentando falar para vocês o que vocês estão chamando de mudanças climáticas. Os meus avós falavam que o tempo está mudando. E também não adianta ter esse discurso estrangeiro de falar assim, vamos colocar dinheiro nas organizações indígenas ou para os povos indígenas e se eximir da responsabilidade climática. A gente está aqui em busca de dinheiro para continuar resolvendo, deixa eles resolverem lá, né? De encher as contas das organizações indígenas de dinheiro, achando que a gente vai carregar sozinha essa responsabilidade na costa por ser guardiões da floresta, por estar sustentando o céu, como diz o Davi Copenã. A obrigação é de todos nós. Não adianta colocar dinheiro, ou então dizer que reduziu as emissões de gás de efeito estufa, carbono no seu país, e colocar Belussan na nossa casa. O que adianta Canadá? Né? Ter todo esse exemplo no país dele e colocar Belussan no nosso território, colocar essa grande mineradora onde tem um impacto muito grande, onde, assim como o Belo Monte, não respeita e não está fazendo a consulta livre e prévia informadas aos povos indígenas, e está considerando somente 2 povos na volta grande do Xingu, e o impacto vai ser para todo, não somente na região do Médio Xingu, não somente no estado do Pará, mas para o planeta. Então, assim, quer dizer, é um desafio também com os estrangeiros, né? Não é uma questão que é do Brasil, é uma coisa da forma de fazer mesmo. Exatamente. Né? Eu não vim a cópia passeio, então essa realmente é a missão. Esse é o recado que tem que ser dado. Né? Porque não adianta achar Foi que... aí falar umas verdades, exatamente. Né, Juma? Não, precisa. Né? Acho que eu queria estar aqui, não. Eu não vim passear na Escócia. Eu não vim tirar foto aqui na COP e falar, caramba, eu estou na COP, que legal. É bom. Mas eu nasci em 92.
o ano em que toda essa discussão começou. Então, eu não quero que meus filhos cheguem à minha idade com essa mesma discussão, até porque a gente já não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo, é agora. E é todos nós. Tem que ser todos nós. Eles são exatamente igual a cada um de nós. Índio quer trabalhar, quer internet, quer o progresso, quer pagar imposto. Né? Chegamos a esse ponto no Brasil. Enquanto tudo isso está acontecendo aí fora, no Brasil a gente tem uma situação muito difícil e complexa, né, em que o governo Bolsonaro faz um discurso justamente que atrai uma parte da comunidade indígena. A gente vai dar para vocês os mesmos confortos do homem branco, a cidadania igual do homem branco, o índio é cidadão, não, é como se fosse uma coisa assim, não precisa ter cultura, vamos mesclar todo mundo, não precisa ter a cultura própria, né? Vamos mesclar todo mundo. O Bolsonaro fala em índios escravizados por ONGs, ele tem esse apelo, né? Falando em garimpo, por exemplo, que é uma atividade que muitos indígenas fazem, né? Como é que você viu isso, assim, a chegada do fenômeno Bolsonaro na comunidade indígena? Primeiro, é de uma ignorância absurda, né? E dizer que não nos representa. Posso dizer francamente, não posso falar em nome de todos os povos indígenas, porque tem alguns, infelizmente, que acham que é mito. Mas eu respeito também. Eu vejo respeito, que tem, né? Eu não vou entrar. Primeiro, eu não entro em briga com ninguém. Quer ser a favor dessa pessoa? Chamar de ser um presidente? Chama. Para mim, não é. Para o meu povo, a gente também considera também que não. Então, é uma ignorância tão grande que chega a ser assim, tão absurda, porém não me surpreende. Acho que desde o início do discurso dele ficou muito bem claro quem ele era, ele só não viu quem não quis. Né? E ele coloca em prática tudo aquilo que ele já anunciava, inclusive. A nossa luta não mudou, ela só intensificou. Claro que é um impacto muito grande, é uma pessoa que aflorou, né, bem mais os conflitos e a criminalização dos povos e até mesmo a violência, né, a violência contra os povos indígenas. E isso algo tão absurdo de ver uma pessoa, né, na posição que ele está, falando tantas atrocidades, e é algo que... Enfim, até por questão de segurança, eu não vou falar nem aqui que eu estou... Né, enfim, eu sei muito bem a região onde é que eu estou e sei muito bem os loucos que tem. Mas o que eu posso te dizer... Tem muito bolsonarista lá? Tem, e eu posso te dizer que não nos representa e que nós vamos continuar em luta. Poxa, se hoje eu falo português, se hoje eu estou utilizando essa roupa, inclusive eu estou aqui, não é para querer ser igual a vocês. É para que os meus filhos, é para que as futuras gerações tenham cultura, tenham peixe, tenham floresta, para que tenhamos ainda o nosso sangue e a nossa identidade. Então, estar hoje aqui não é para ser... justamente o contrário. Exatamente. Né? Então, quem é ele? Quem é ele para dizer que o que é melhor para os povos? Quem decide isso somos nós, e nós estamos aonde nós queremos estar, no nosso território, com a nossa cultura. Né? É isso. Tire a mão das nossas terras, você não nos representa, e tão pouco fala por nós. Vocês passaram aí uma fase muito complicada, todo mundo acompanhou, que foi a Covid, né? A chegada da Covid nas comunidades. A própria CPI da Covid listou uma série de iniciativas do governo que configurariam um crime contra a humanidade, né? O relatório da CPI fala isso, mas eu queria ouvir de você, o que você acha que foi mais complicado e como que a sua comunidade passou pela Covid? Como é que você viveu a pandemia? Você voltou para a aldeia quando começou, não foi? Sim, logo no início eu fui para a aldeia, foi feita uma reunião e a gente ficou sabendo um pouco, assim, só que não sabia os dados verdadeiros, números, né, de parentes contaminados e de casos em Altamira, só sabia que eram muitos, então a gente estava num momento assim, super preocupado e todo mundo decidiu assim, não, então tá, vamos fechar a aldeia, ninguém entra e ninguém sai. E não teve nenhum caso, não. Então, na sua comunidade? Não, de morte? Tiveram casos até meio de Covid, de morte, né, de Covid nas aldeias do lado, a gente ficou no meio e não tivemos caso. Porque a gente trabalhou na prevenção, fechamos a aldeia e aí sim, não entrava nem sequer comida de fora, tudo era dali. Mas das aldeias vizinhas ao lado, a gente não sabia, a gente só ficava sabendo
morreu um parente, a gente não sabia a quantidade de pessoas, e até hoje a gente não tem, né, todos esses dados precisos, esses números, né, reais, de fato. Isso era horrível, sabe? Foi a pior parte assim, de tudo, porque você só sentia angústia, você só sentia aquele medo, toda hora assim, vai chegar e alguém pode morrer, e ter notícia de outros parentes que estavam se indo. E aí, no dia 4 de julho, de 2020, né, chegou a internet na minha aldeia, que foi por um projeto apoiado pelo ISA, pelo Organização da Saúde e Harmonia, e as mensagens começaram a chegar. Os números começaram a chegar. E aí foi bem difícil. No dia 1º de abril, a Secretaria Especial de Saúde Indígena confirmou o primeiro caso de indígena com Covid-19 no país. Desde então, a doença tem avançado pelos territórios indígenas. Segundo o Ministério da Saúde, em apenas um mês, o número de indígenas infectados pela Covid-19 saiu de 4.700 para mais de 13.500. No mesmo período, o número de mortos praticamente dobrou. Até ontem, eram 255 índios mortos. Pude ver a realidade dos outros parentes, né? Aí que eu fui ter a notícia do Afucacá, do Paiacã, e, enfim, de todos os, né, da morte da... Pois eu ia comentar, vocês perderam muitas lideranças indígenas, né? Então, naquele momento, e assim, não foi algo que a gente ficou sabendo no dia, não, foi tudo de uma vez. Ligou o celular, veio tudo de uma vez, todas as mortes, todas as perdas, foi tudo... Receberam algo muito ruim, num momento só. E olhava para o mundo também, o que estava acontecendo na Itália, o que depois estava acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Antes de chegar esse vírus no Brasil, em outros países, muitas pessoas já estavam morrendo. Então, poderia ter trabalhado na prevenção. O governo brasileiro poderia ter cuidado mais. Acho que muitas mortes poderiam ser evitadas. Eu não só me refiro às vidas indígenas, mas da população, da sociedade de um modo geral. Então, foi muito irresponsável. Então, sim, eu responsabilizo esse governo criminoso, não somente pelas mortes dos povos indígenas. Por outro lado, teve também, você falou da internet, né? Junto com a internet, com a informação, chega também muita desinformação, né? Muita fake news. A gente vê que alguns dados que eu olhei aqui, que a gente colheu, mostram que tem algumas comunidades que resistem à vacinação talvez por estar desinformados, né? Você sentiu isso? Isso é um fenômeno que te preocupa em relação às comunidades indígenas? Como é que as fake news e a desinformação sobre tratamento, vacina, chegou para vocês? Chegou como para todas as comunidades indígenas, principalmente trazidas pelos pastores também, não somente pelas fake news nos grupos, mas por grupos religiosos também, que não era de Deus, que estavam protegidos, se eles estavam com Deus não precisavam de vacina, queriam se transformar em jacarés, enfim, que ia ter essas mutações. Então, sim, teve até pessoas da minha comunidade que não tomaram, né, não tomaram até hoje. Tem aqueles que já procuram, né, que já estão tomando, que estão procurando, quando viram a morte se aproximando, quando viram os casos aumentando, eles ficaram preocupados. E também o negacionismo, né? Falar, não vai chegar aqui, não, isso não existe. Cloroquina também, Juma? Cloroquina também. Kit Covid. A mesma coisa. Tudo né? igual. Tudo igual, não mudou. Né? E aí a gente tenta o quê? Falar a verdade, mas a gente não pode obrigar. A gente orienta, mas não dá para pegar e amarrar e falar, não, vai ter que tomar a vacina. Então a gente também tem esse limite de respeitar. E todos os dias a gente está lidando para romper com essas barreiras e romper com essas mentiras. Agora, falando um pouquinho de futuro, você se filiou à rede e eu fico pensando que você começou sua militância, hoje a questão maior é o Bolsonaro, por tudo isso que a gente já falou, mas você começou sua militância contra um projeto do PT, que foi a usina do Belo Monte. Então, eu queria um pouco saber como é que é a sua relação
com a esquerda, da comunidade indígena com a esquerda, a sua com a esquerda, e principalmente com o PT, que vai ser a grande oposição ao Bolsonaro em 2022. Como é que você vê isso? Primeiro eu vejo assim, Belo Monte não é que é um projeto do PT, né? Belo Monte saiu Foi implantado pelo governo petista. Saiu ali da gaveta, foi colocado pelo PT, mas é um projeto muito antigo, né, desde lá da ditadura militar, e que está aí, e que sim, saiu exatamente no momento em que o Lula estava no governo. Obrador de Brecht. Exatamente, então assim, isso é inegável, né? Então mas eu sempre costumo falar, eu não sou de direita e não sou de esquerda, eu estou com o povo, né? Eu estou do lado, eu não estou levantando bandeira de PT, e também não estou levantando bandeira da rede, nem de partido nenhum, eu levanto a bandeira pela vida, e a vida não somente dos povos indígenas, mas todos aqueles que passam por algum tipo de violação, não somente de direitos humanos, de injustiça. Então, um compromisso com o povo, como eu já falei, é isso que eu acredito. Então, eu não entro nessa de brigar, porque tu é bolsonarista, tu é meu inimigo. Eu não vou brigar com ninguém porque é PT, porque é bolsonarista, porque é isso. Não vou. Sabe por quê? Porque isso é perda de tempo, e tem essa política do ódio. Quer ser bolsonarista? Seja, o problema é teu. Eu não sou obrigada. Quer ser petista? Seja, o problema é teu. Também não sou obrigada. Então, eu acredito, sim, na luta com o povo e para o povo. E é isso. E eu tô com sem papinho. Não dá de muita conversa. Uma coisa que eu acho interessante na sua trajetória é que você tem falado cada vez mais sobre o empoderamento feminino, apoio às mulheres, formação política das mulheres, né? E eu já vi umas entrevistas suas em que você conta que lidou com o machismo na infância, muito cedo, porque você era independente e tudo. Eu queria entender, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua relação com isso e até que ponto isso é uma especificidade de comunidades indígenas ou não, assim, como é que isso se dá nesse meio, assim, como é que você lidou com isso, como você superou e até que ponto isso é da comunidade indígena e como é que você vê isso? Hoje, com esse contato com outros povos, com outros países, eu vejo que o machismo ele não só está impregnado dentro da cultura dos povos indígenas, até porque eu nem posso chamar isso de cultura. Eu vejo que isso está muito presente no restante de outros povos em outros países também. Então, não posso resumir que o machismo é pertencente aos povos indígenas, que a sociedade, o mundo é machista. Então, você falou, por exemplo, que você vem de uma linhagem de homens, sim, né? Exatamente. As lideranças na sua comunidade, na sua tribo, sempre foram homens. Mas quando você pega também para ler, né, a história da invasão do Brasil, a forma como você pega, por exemplo, os nossos antepassados e obriga ele a falar português, senão não recebe um prato de comida, né? Onde você obriga ele a abrir mão das suas vestes tradicionais para colocar uma roupa ali não indígena. Acho que muitas coisas também, como essas foram inseridas, o machismo também. Porque se você olhar para o modo de vida de fato, de comunidade, é uma forma de vida de coletivo. Claro que tem a sua diferenciação. Não estou falando, foi tudo isso que colocaram o machismo dentro da comunidade. A culpa é do branco, né? Exatamente. Não estou falando isso, até porque a gente sabe, eu conheço a realidade, e muda de povo para povo, de etnia para etnia, e na minha também não é diferente dos outros, que vinha dessa linhagem de homens, né? Então, que ponto que o machismo entrou? Não sei te dizer exatamente. Se você dizer que ele é presente, não somente nos povos indígenas, mas na sociedade como um todo, não somente no Brasil. E isso é muito claro. Então, não foi fácil lidar com isso logo na infância, principalmente. Não podia ler, né? Não podia aprender a ler. E muitas das vezes eu falar o português também. As mulheres, os homens podiam, as mulheres não. Assim como na sociedade não indígena, dentro dos povos indígenas também foram negadas a presença e a força feminina. Então, isso que é muito dos homens e de algumas lideranças, as mulheres querem assumir tudo, né? As mulheres querem mandar em tudo. Não, a gente não quer mandar em nada, a gente está aqui para lutar junto, a gente está aqui para dizer que a luta é coletiva, a gente está aqui para levantar sua mão, porque somos mulheres fortes e valentes. Não, nós estamos aqui pegando na mão e dizer, vamos juntos. A mulher também sabe guerrear assim tão bem quanto os homens, ou melhor, muitas das vezes, né? Com certeza. Eu acredito que a gente pode sim lutar junto, que devemos lutar junto.
Você tem filhos? Você tem filha? Tenho filha, tenho um casal. Você deve discutir isso, falar sobre isso com eles, né? Sobre ser mulher, ser homem. Mãe é suspeita para falar, né? Mas meus filhos nasceram com o espírito e a força da floresta. Então, sou orgulho, são crianças ainda, são pequenos, mas deixo muito forte, né, em que eles acreditam, o que eles defendem, quem são eles. Então, eu tenho muito orgulho mesmo. Não só porque sou mãe, quem conhece eles sabem disso. Você passa a maior parte do tempo fora, né? Assim, eu não sei, eu queria saber um pouco isso. Como que você divide seu tempo e como que você lida com essa questão? Porque hoje você está aí em Glasgow, num lugar internacional e tal, e daqui a pouco você vai voltar para a aldeia e tem que rolar uma conexão, né? Você tem uma conexão com a floresta, né? Como é que você se divide nesses dois mundos? Como é que você divide sua cabeça, sua vida, quando você está aí, quando você chega lá? Como é que é essa relação com esses dois mundos tão diferentes? Sim, tem que ter a conexão com a floresta, senão a gente perde o chão, né? Perde essa conexão. Então, muitas das vezes, quando eu sinto a energia um pouco fraca, quando eu sinto que o cansaço está batendo, procurar logo tomar um banho de chuva, sol, o pé na terra, e pedir ajuda dos outros parentes, pedir ajuda dos pajés, né, das pajés, inclusive. A gente entende que essa conexão com a floresta, ela rompe fronteiras, né? Eu não preciso estar necessariamente com o pé ali. A floresta está em mim. Eu sou a floresta. Não é fácil, sabe? É um desafio, mas é necessário, né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não, é muito cansativo, é um desafio muito grande, né? Não é cenário de filme, é realidade. A gente passa a hora de comer, a gente passa a hora de dormir, você passa frio, né? Você passa, enfim, por várias situações que é um desafio, mas quando você chega na comunidade, que você vê o sorriso daquelas crianças, que você vê o mais velho, que você olha assim e fala, é preciso, né? Então faz acreditar e faz que todo esse cansaço, que tudo isso vale a pena. Então, não dá para desistir, mas é super importante ter esse vínculo, ter esse contato com a floresta, porque senão eu não seria nada. Ótimo papo, Juma, foi um prazer te conhecer. Eu espero que você consiga sensibilizar mais e mais pessoas aí na COP. E a gente se vê. Estamos juntas, não somente como mães, mas como mulher e como humanas, né? Então, eu vejo muito esse lado. As pessoas estão muito robotizadas, estão muito no automático. A gente precisa sentir mais, se colocar no lugar do outro, tal. Ter uma vida real. E é isso, te convido a ser real também. Vamos convidar todo mundo, né? Exatamente. Vamos botar o pé no chão. Obrigada, Juma. Um abraço, aproveite. Um beijão. Tchau. Beijo. Tchau. Esse foi uma Luta On. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.